Ei, Bruna! Olá! Olá, boa noite! Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Oi, Mete! Oi, pessoal! Olá, equipe de comunicação, equipe do Projeto Meros do Brasil, que está espalhada pelo país. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Desde já, obrigada pela participação, obrigada pelo interesse. Vamos aguardar a entrada do professor Cláudio Sampaio para a nossa segunda live do Projeto Meros do Brasil, Mero Talks, que a gente chamou com muito carinho. Aí, Bahia, isso aí. Tudo bem, Nuno? Olá, pessoal. Portugal presente na nossa live, Ceará presente em nossa live. Oi, Ruber. Vamos lá. Chamando o professor Cláudio Sampaio. A gente já fez um testezinho para saber se ia correr tudo bem. A princípio tá tudo bem, tá tudo certo. Olá, professor Cláudio Sampaio, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Você consegue aumentar um pouquinho? Se você puder aumentar um pouquinho aí seu volume, eu acho que fica melhor. Ficou melhor? Para mim tá ok, pessoal. Vocês estão nos ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem? Tá bem, tá Ótimo. ótimo então, pessoal. Novamente, muito obrigada pela presença, obrigada pela participação do professor Cláudio Sampaio na nossa segunda live do Projeto Meros do Brasil, Mero Talks. Né? Espero que todos estejam bem, estejam a salvo, estejam tranquilos. Né? Gostaria de lembrar que essa ação do Projeto Meros do Brasil, que é patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, ela tem duas funções, além de levar conhecimento e informação para as pessoas, né? Informação técnica, científica, ela também busca, né, entreter nesses tempos tão difíceis que a gente está passando, né? Então, obrigada por estarem com a gente, é uma forma da gente matar um pouquinho de saudade, né? Rever pessoas muito bacanas, muito queridas. Então, antes de apresentar oficialmente, né, o Buia, né, que antes de professor Cláudio Sampaio, né, uma pessoa tão querida para a gente, né, um amigo, gostaria de dizer que a live hoje ela funciona da seguinte forma, né? São 18h05, nós vamos fazer 45 minutos de bate-bola aqui. O tema hoje são naufrágios, né? Um tema maravilhoso, super interessante. A gente tem aí uma pessoa, né, que tem uma experiência danada, né, em naufrágios. E essa foi a razão da gente ter chamado o professor Cláudio Sampaio para falar desse tema, mas também porque ele está muito presente. Né? É um tema que recentemente ele voltou à tona, ele traz elementos muito ricos e polêmicos também. E a gente tem uma pessoa fantástica para trabalhar esse tema com a gente, que está né, que tá ciente tanto do lado científico quanto do lado, né, do mergulho, né, que Buia mergulha de meio metro a 60 metros, né? Então a gente tem um mergulhador e um pesquisador para dar essa informação aí para a gente, né? Então, gente, o professor Cláudio Sampaio, ele é biólogo, doutor em zoologia, ele é professor atualmente, professor da graduação e pós-graduação na engenharia de pesca, né, e biologia da Universidade Federal de Alagoas e também da pós-graduação no programa de diversidade biológica e conservação dos trópicos, certo? Além disso, ele é colaborador de uma série de iniciativas e movimentos muito importantes, como União Internacional para a Conservação da Natureza, Museu de Zoologia da Federal da Bahia, né? Ele é baiano, né? Está em Alagoas, mas ele é baiano, né? Fishbase, a Sociedade Brasileira para o Estudo de Elasmobranquios, e compõe uma série de conselhos
a Resex Marinha da Lagoa de Jequiá, área de proteção ambiental Costa dos Corais, que tem muita relevância no tema que a gente vai tratar hoje. Então, oficialmente, seja muito bem-vindo, Buia, professor Cláudio Sampaio, para a nossa live. Muito obrigado, Maíra. É um prazer muito grande, né? Uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Eu estou vendo uma série de amigos, de parceiros entrando na live. Eu agradeço a presença de todos. Falar de naufrágio agora é um tema muito especial, porque hoje, né, por coincidência, acabou de sair uma carta na revista Science alertando sobre esse programa, o Programa Nacional de Revitalização do Ecoturismo Náutico no Brasil. E eu acho que a gente vai ter espaço para discutir, né, esses pontos. Certo. Né, por acaso ou não, hoje, justo hoje, do dia da nossa live por naufrágios, sai esse artigo na Letters da Science, né? A gente recebeu pouco antes de começar a live falando dos naufrágios no Brasil, especialmente desse novo programa que a gente vai abordar aí ao longo da live, né? Você poderia contar um pouquinho da sua experiência com naufrágios? Bom, como a Maíra disse, né, eu sou baiano e o estado da Bahia é aquele que tem o maior número de naufrágios registrados no Brasil. No Brasil são cerca de 2.000 embarcações naufragadas e a Bahia, né, por conta da sua importância histórica e a sua extensão também do litoral, é aquela área que tem o maior número de naufrágios. E o naufrágio, né, ele está muito presente no imaginário do mergulhador. Né? Quando a gente pensa em mergulhar, a gente imagina um naufrágio, um tesouro, né? Aquele naufrágio inteiro para fazer penetrações. E isso não foi diferente comigo, né? A minha infância e adolescência também, os naufrágios, né, fizeram parte desse sonho. Então, desde muito cedo, a gente, quem vive, especialmente em Salvador, tem acesso a diversos naufrágios através da praia. Então, a gente ia à praia, saía nadando, mergulhava nos naufrágios e com isso a gente foi, né, aperfeiçoando a técnica e a gente passou a ter outro entendimento sobre a importância dos naufrágios. Certo. Buia, você pode falar para a gente, você pode falar para a gente um pouquinho sobre as diferenças de naufrágios programados e naufrágios acidentais? Sim. Isso é bem oportuno, porque recentemente a gente tem o caso daquele naufrágio ou, né, uma embarcação de grande porte carregada de minério de ferro na costa norte do Brasil, que, né, adernou e bateu em um banco de areia. Os naufrágios programados, eles são normalmente de embarcações que são limpas, né, que são descomissionadas, o nome técnico, né? Isso envolve a retirada, a raspagem de tinta, muitas vezes a lavagem de tanques, a retirada de cabos elétricos e até mesmo de motores, e a preparação desse naufrágio para a atividade fim, que normalmente é o turismo, né? Então, aberturas são feitas na embarcação para facilitar a entrada do sol e também aumentar a segurança dos naufrágios. Esse é um naufrágio programado. O naufrágio, que eu vou chamar aqui de histórico, é aquela tragédia que acontece, né? Muitas vezes, no litoral brasileiro, a gente tem todo tipo de naufrágio. A gente tem naufrágio por incêndio no navio, né? Na Baía de Todos os Santos tem o famoso carvoeiro. A gente tem naufrágio através de batalhas. Então, um dos naufrágios mais antigos que eu tive o prazer de mergulhar é de um naufrágio holandês chamado Utrecht, uma verdadeira máquina de guerra. Naufragou em 1648 na Baía de Todos os Santos. E a gente tem naufrágios que são mais recentes, né? São de grandes embarcações, mas que muitas vezes a sua localização, que inclui locais de água um pouco turva ou profundas, não permitem o acesso do mergulhador recreativo. Então, essas são as duas principais características, né? Um é programado, é limpo, né, para a atividade fim, que é a atividade do mergulho recreativo, e outro é acidental, totalmente inesperado, muitas vezes em áreas
onde a atividade do mergulho não é possível. Uhum. E com o seu conhecimento técnico, científico e de mergulhador, né, de quem está em campo e viu muitos naufrágios já, né, teve a oportunidade de mergulhar em muitos naufrágios, quais são as influências que os naufrágios exercem no ambiente marinho, na vida marinha? Isso, impactos positivos e impactos negativos também. Quais são essas influências? Isso. É importante a gente falar que os naufrágios, em muitos países, eles são utilizados para reduzir o impacto, né, da atividade turística em áreas naturais, especialmente os recifes de coral, que são ambientes extremamente frágeis. Isso é uma ferramenta, né? Mas os naufrágios, eles são muitas vezes utilizados de maneira inadequada, uma vez que aqui no litoral brasileiro, especialmente, né, o que não falta são recifes, costões rochosos e até mesmo naufrágios históricos. Então, eu acho que a utilização de naufrágios para esse fim, né, o fim de turismo, hoje, ele precisa ser revisto, né? Uma vez que a gente tem uma série de problemas associados, né, como a pesca ilegal, como novas áreas para trampolins de espécies exóticas, invasoras. Enfim, a gente precisa rever esse programa nacional. Uhum. E assim, como uma melhor opção. Um minutinho. Só um minuto. Cortou um pouquinho a sua pergunta, então eu não consegui ouvir toda. Eu não sei se eu respondi. Sim, a influência dos naufrágios na vida marinha. Ah, sim, sim, sim. Os naufrágios, quando deu uma travada. Tudo bem? Segue? Tudo bem. Ótimo. Então, os naufrágios, eles são programados, né, para atender o destino que é o turismo. Mas muitas vezes ele exerce um fator de tem estoques de peixes saudáveis, quando ela tem quando essa região também é distante de recifes naturais, esse impacto ele pode ser reduzido, mas normalmente não é isso que a gente encontra, né? A gente observa alguns naufrágios, né, que foram programados muito próximos, né, de áreas naturais e que faz essa competição, né, essa atração da fauna marinha, né, competindo então com os recifes naturais. Isso gera conflitos, né, com a pesca, né? Os pescadores acabam se sentindo prejudicados com essa migração, né, dessa biomassa do recife natural para esse recife artificial, o naufrágio no caso. Uhum, uhum, uhum. E assim, desses impactos, se você puder classificar eles em impactos do que a gente chama positivos, impactos que não são, né, que seriam negativos, quais que você escolheria? Quais que você falaria? Na verdade, os impactos Por importância positivos, mesmo, né? os impactos positivos são de você disponibilizar novas áreas de mergulho, né? Então, você vai estar disponibilizando áreas para uma atividade, né, que gera renda, que movimenta a economia de muitas cidades litorâneas, mas os impactos negativos eles são superiores, porque o prejuízo ele acaba sendo diluído por todos os usuários, né? O pescador, o banhista, o veranista, o turista, ele acaba absorvendo um pouco desse impacto negativo, desse prejuízo. Que prejuízo é esse? É a instalação de espécies invasoras, né? E a chegada dessas espécies invasoras, recentemente foi publicado um artigo que descreveu um fenômeno de homogeneização do ambiente marinho, da paisagem marinha. O que isso quer dizer? É que se você mergulhar hoje em um naufrágio alagoano, em um naufrágio pernambucano, que ainda estão livres de coral-sol, embora eu gostaria de fazer uma observação, que o parque de naufrágios em Pernambuco tem aproximadamente, se eu não me engano, 18 embarcações, acho que 3 ou 4 já têm coral-sol. E com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Se você mergulhar em um rebocador,
e você mergulhar em todos os outros, a paisagem vai ser a mesma. Vai ser aquela cobertura, né, de coral-sol. Isso perde muito o interesse do turista, né? O turista quer ver biodiversidade, ele quer ver ambientes distintos. E isso é um sério problema, porque uma vez instalada essa espécie, a sua remoção é manual, é muito custosa, e fora os outros impactos associados à chegada de uma espécie invasora. Uhum. O que as espécies invasoras elas encontram de atrativo nos recifes que elas não encontram nos recifes naturais, né? Porque ele vai atuar como um recife artificial. O que eles encontram nos naufrágios que permite a facilidade dessa instalação, dessa propagação que a gente não tem nos recifes naturais? O espaço, né? Um espaço disponível, uma vez que os ambientes recifais, a principal característica dela é a grande diversidade, né? O grande número de espécies que estão ali interagindo, competindo, disputando o espaço. E já os naufrágios, eles têm grandes áreas, né? Ainda desprovidas de cobertura bentônica, como a gente chama, né? São esses animais, esponjas, corais, assídias, que vivem associados ao fundo. Então, esse espaço, né, que é disponibilizado, eles acabam atraindo essas espécies invasoras, né? E a gente fala muito do coral-sol. O coral-sol realmente é a espécie invasora marinha mais conhecida. Mas a gente não pode esquecer outras espécies, né? Espécies de esponjas, espécies de outros quinidários e até mesmo de peixes, né? A gente tem quando a gente fala de espécies invasoras, o que vem na cabeça da gente é o peixe-leão. É um peixe peçonhento, ou seja, ele tem estrutura para inocular veneno, são espinhos semelhantes a seringas, né, a agulhas, e que ele é nativo do Indo-Pacífico. E ele foi acidentalmente introduzido no sul da Flórida, e hoje ele já está na Venezuela e já foi encontrado um exemplar aqui no Rio de Janeiro, em Arraial do Cabo. Então, os impactos Caminhou bem, né? Os impactos são gigantescos. A gente tem registro de alguns naufrágios na região do Caribe que o mergulho foi desaconselhado por conta do grande número de espécies invasoras, no caso o peixe-leão. Então, você visitar um naufrágio desse, o risco de acontecer um acidente, que é extremamente doloroso, é muito alto. Então, as atividades comerciais de turismo sub já estão sendo afetadas por espécies invasoras. Vários dos participantes da live estão mostrando aqui, estão falando que já encontraram coral-sol, né? Rio de Janeiro, São Paulo, pessoal de Pernambuco, eu acho que também mais gente está relatando aqui que já viu coral-sol nesses naufrágios. Temos o coral-sol, temos outras espécies também. Num levantamento hoje, né, se você puder medir hoje, assim, qual que é a espécie mais preocupante? A gente tem uma espécie mais preocupante, hoje a gente tem várias espécies, a gente precisa ter atenção para elas todas. Você trouxe várias espécies, né? Problema com várias espécies. A preocupação, ela surge com o conhecimento, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo as espécies, a gente vai tomando o pé dessa situação. O que eu observo é que a gente fala muito do coral-sol, porque realmente, né, a gente tem um projeto aqui de pesquisa, né, sediado no Brasil, e quando a gente vai olhar o maior número de publicações relacionadas a essas espécies, né, que a gente chama de coral-sol, que são corais do gênero Tubastrea, eles são produzidos aqui no Brasil. Então, assim, é natural que as pessoas conheçam e comentem mais sobre os riscos da introdução, né, do coral-sol. O coral-sol já está presente no Ceará, em um naufrágio, na verdade, em 2 naufrágios no Ceará. Ele já está presente, se não me engano, em 3 naufrágios em Pernambuco. Aqui em Alagoas a gente não registrou ainda, a gente tem feito um trabalho em parceria com o PELD, né? O projeto PELD APA Costa dos Corais, o ICMBio, o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, as operadoras de mergulho também, Let's Dive, EcoScuba, enfim, foi criada uma série, o Instituto Biota de Conservação, então uma série de parceiros que vêm tentando monitorar a chegada desse coral-sol aqui. Por quê? Porque Pernambuco já tem, mais ao norte, e mais ao sul, o estado de Sergipe, que também nas plataformas lá, né, de extração de
de óleo, já foi identificado esse coral. Então, a gente está imaginando que é uma questão de tempo. Então, quanto antes a gente detectar a presença desse coral invasor, mais fácil é a sua remoção e seu controle. Uhum. E essas espécies invasoras, a presença dessas espécies invasoras, ela pode causar danos à atividade econômica do mergulho voltado, direcionado para os naufrágios? Ah, sim, sim. É aquele fenômeno que eu havia comentado, né? Se você mergulhar hoje em um naufrágio do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, em um ambiente recifal de Santa Catarina, do Espírito Santo, você vai ver exatamente a mesma coisa, né? Um fundo coberto de coral-sol, né? Reduzindo muito o colorido, né? Típico dos ambientes tropicais, e isso tem causado, né? Uma certa perda de interesse, né? A gente tem percebido isso, né? Muitos colegas têm comentado isso. Olha, mergulhar lá é tudo igual, né? Então eles estão começando a buscar outros pontos de mergulho, e isso está intimamente associado à presença do coral-sol. Uhum. Pessoal, as perguntas vocês podem colocar nos comentários aí, podem comentando, colocando as perguntas, que no final a gente vai responder essas perguntas que vocês tiverem sobre naufrágios para o professor Cláudio Sampaio também, tá? Então, coloquem as perguntas aí, que no finalzinho a gente tem um tempo reservadinho para elas. Eu gostaria que você falasse um pouco do ponto de vista da legislação brasileira, de como é que funciona um naufrágio programado, qual é o trâmite que ele passa normalmente. Isso antes da gente entrar no assunto que são os novos naufrágios, né? Que é o quente aí da nossa live. Na verdade, os naufrágios, havia uma legislação que previa todo um trabalho, né, de licenciamento ambiental. Então, como qualquer outra atividade realizada na zona marinha costeira, era solicitado um estudo de impacto ambiental. Hoje em dia, eu acho que essa legislação caiu, né? Eu não tenho... eu preciso rever isso, mas eu tenho quase certeza que essa legislação caiu. E é muito preocupante. Por quê? Porque a gente está diante desse programa, que é o Programa Nacional de Revitalização do Ecoturismo Náutico, e que prevê, no total, cerca de 1.200 naufrágios no litoral brasileiro. 1.200 equipamentos submersos, né? Então, isso é preocupante. Caiu? Uhum. E aqui tá ok, Okay? gente. Se tiver Deu uma caído para travada. alguém, sai. Aqui tá ok. Não sei como é que tá para vocês aí. Tá. Tá tudo bem aí, pessoal? Se por acaso cair, saiam e entrem de novo também, tá? Que geralmente resolve. Mas ele volta, tá? E aí a gente dá uma paradinha Isso. também e retoma. E aí, Eu só gostaria, Buia, claro, eu só gostaria de concluir, porque esse claro, Programa claro. Nacional de Reabilitação tem um delayzinho, né? E a gente Tá, acaba. desculpa. Uhum. É, porque, assim, a gente está falando de 1.200 afundamentos ao longo da costa brasileira, né? Só no estado de Pernambuco, me parece que são 25 embarcações confirmadas, sendo que dessas 25, Exato. 12 são do polo, que eles chamam de polo turístico Porto de Galinhas, onde tem um ambiente recifal, onde existem recifes de corais assim belíssimos. Então isso é preocupante, né? É preocupante também porque as duas embarcações que foram naufragadas em Pernambuco, dentro da APA Costa dos Corais, mais especificamente dentro do Parque Municipal Forte de Tamandaré, icônicas da pesquisa náutica. O barco de pesquisa Natureza e o Riobal. É muito comum você olhar os grandes trabalhos de biologia pesqueira, de levantamento de fauna, encontrar esses dois nomes, né? Natureza e Riobaldo. Essas duas embarcações elas foram naufragadas dentro, né, da área do Parque Municipal de Tamandaré, em uma área que, segundo alguns operadores de mergulho de Pernambuco,
A água não é das melhores, né? Então não foi uma escolha técnica e, infelizmente, já há pesca sub nesses naufrágios. Pernambuco, é interessante a gente destacar, é um dos poucos estados que possui uma legislação que proíbe a pesca nos naufrágios, né? Então, é um estado assim, que entende a importância dos naufrágios, que entende a relevância e que proíbe a pesca, né? Se a gente for pensar assim, poxa, mas vai proibir a pesca, mas é um ponto bem pequeno do litoral onde a pesca não deve ser praticada. Mas, infelizmente, né, o local desses 2 naufrágios são águas que passam boa parte do tempo com uma elevada turbidez e, mesmo assim, já foi detectada a pesca. Então, isso mostra que esse programa ele tem que estar mais alinhado com pesquisadores, com a própria gestão da APA, né? Eu faço parte do conselho da APA, eu posso falar. Não foi amplamente discutido, não foi amplamente debatido, né, internamente, mas também as próprias operadoras de mergulho. A gente já viu um monte de mapa, eu recebi um monte de mapa já mostrando 8 pontos de possíveis naufrágios na ilha de Fernando de Noronha, que é um parque nacional marinho. Parque Nacional Marinho. Isso é extremamente preocupante, porque o que a gente tem em Fernando de Noronha é algo único, né? É a única ilha oceânica brasileira onde é possível a atividade do mergulho, né? O turismo de mergulho, né? A gente tem outras ilhas, mas que não são abertas a essa atividade. Então, a introdução de equipamentos, né, estranhos a um meio ali causa bastante preocupação de todos. Então, é necessário que a gente amplie essa discussão, né? E a publicação da carta hoje na Science vai nesse sentido, né? A gente sugere que os naufrágios históricos sejam melhor trabalhados, sejam valorizados, que os recifes naturais sejam também devidamente valorizados. Só para a gente abrir um parêntese, tem um estudo recente que falam que 36 bilhões de dólares é gerado nos recifes por ano, né? Através do turismo. Então, é muito dinheiro que a gente está falando. Então, a gente tem que tomar Nos recifes todo naturais. cuidado. Os recifes naturais, exatamente. Os recifes naturais. Essa é uma das perguntas, eu vou guardar ela para a gente explorar ela só mais um pouquinho, porque eu acho que é importante a gente contextualizar também o que é esse programa, né? Ele prevê 1.200, né? Então 1.200 afundamentos e, segundo o presidente da Embratur, de estruturas, enfim, super diversas, né? Esse programa ele foi anunciado em novembro, e aí a gente teve uma grande manifestação, né, das associações, né, da sociedade civil, mostrando preocupação com ele justamente por essas questões de não respeitar uma legislação, um histórico todo, né, um ritual legal que vem sido desenvolvido e batalhado, né, ao longo das últimas décadas do Brasil. Buia, qual que é o principal ponto de preocupação desse programa, assim, da implantação desse programa? A gente está numa época de Covid, a gente viu que tem alguns avanços, assim, apesar disso, né? Não tem uma paralisação, mas qual que é a emergência, assim, da preocupação com esse programa, a proposta desse programa se implementando? Na verdade, a gente tem aí alguns pontos, né? O primeiro é a ausência total da discussão com a comunidade científica, com os pescadores, com todos os atores envolvidos, né? Pescadores, operadores de mergulho. A gente entende da importância, né, da atividade, a gente apoia, mas a gente apoia com bases científicas, né? Com o melhor dado possível. E o que a gente vem observando é que esse processo está sendo truncado, né? A gente não está tendo espaço para discutir. Então, isso gera bastante preocupação. Primeiro, a escolha dos pontos, né? De onde surgiu esses pontos, né? A gente conversou com alguns colegas das operadoras de mergulho e também desconhecem. Então, sim, os pescadores, né? E todo o trade, né? Toda a cadeia produtiva envolvida no turismo, ela não foi consultada. Isso também gera uma preocupação com aquela atração natural que os recifes promovem junto aos peixes, né? Então, quando você tem estoques saudáveis, esse impacto ele pode ser reduzido,
mas não é o caso do Brasil, né? Onde a maioria dos estoques pesqueiros estão, né, sob pressão intensa da pesca. Então, isso gera preocupação também, né? Então, a ausência de discussão, a possibilidade de espécies invasoras utilizarem esses naufrágios como trampolins gera muito desconforto em todos os pesquisadores que eu conheço. Certo. E nesse contexto, os naufrágios, eles são bons ou são ruins para os médios? Bom, boa pergunta, né? Eu acho que esse é a principal discussão que a gente tem. Em Pernambuco, em alguns naufrágios, os meros são verdadeiras atrações. As pessoas não mergulham mais no naufrágio, mergulham para ver o mero. E recentemente, né, isso foi até noticiado, alguns meros desapareceram e, se eu não me engano, 1 ou 2 indivíduos grandes foram encontrados com flechas, né, com arpão preso ainda junto ao corpo, dentro dos naufrágios, né? Isso é bastante preocupante, porque os naufrágios eles sempre foram utilizados, né, pelos meros. Um mero adulto ele precisa de um abrigo que comporte um peixe grande, né? O mestre, né, o senhor das pedras. Então, os naufrágios, historicamente, sempre foram utilizados pelos meros. E hoje a gente percebe que, em muitas vezes, quando o mero é avistado em um naufrágio e que ele é compartilhado nas redes sociais, logo depois ele não é mais visto, né? Isso levanta, né, a possibilidade de atividades ilegais, como a pesca nos naufrágios e a pesca de uma espécie ameaçada, né, e tão dócil e tão carismática, e que vivo vale muito mais do que morto, né? Então a gente precisa discutir um pouco mais isso, né? Esses naufrágios eles estão atraindo esses meros, né? Estão retirando os meros de áreas naturais, onde eles desempenham um papel importante como predador de topo, para naufrágios que acaba virando uma armadilha de peixe, né? O pescador já conhece o naufrágio, então ele já vai, passa ali, vê o que tem e rapidamente faz a captura dos peixes, né? Isso é preocupante. O Max, Buia, o Max aqui, Legiston, que tem umas fotos lindas de mero, falou que fotografou em Marte, em 2017, um mero arpoado. Olha só, né? Isso é muito importante. Utilizar essas imagens também para sensibilizar, porque às vezes, se a gente pensar assim, quantos meros eu já vi na vida, né? Poucos, né? Eu gostaria de ver muito mais. E se nada for feito, inclusive nos ambientes recifais artificiais, os naufrágios, a gente vai ficar sem ver mero, né? Isso é bastante preocupante. E não só mero, né, Buia? O professor Ricardo Rosa lembrou aqui o tubarão lixa também. Então, a gente tem uma série de outras espécies também, né? Inclusive, mandar um abraço para Ricardo. Eu gostaria de falar que recentemente foi criado a APA do naufrágio queimado. Foi iniciativa belíssima do professor Braulio Santos e do professor Ricardo Rosa, lá da UFPB. É uma área que não protege apenas o naufrágio queimado, mas protege o naufrágio alvarenga, que é uma área conhecida, é considerado até um dos shark divers com maior potencial no Brasil, né? É certo você ir lá e ver um tubarão lixa, no mínimo, e também meros já foram registrados lá. E essa área de proteção ambiental do naufrágio queimado, ele protege os 3 naufrágios e cerca de 240 quilômetros quadrados de recifes, de gramas marinhas, de fundos de cascalho, até os recifes do mesofótico, né? São aqueles recifes que estão além dos 30 metros de profundidade. Então é um trabalho belíssimo que mostra que, mesmo tendo, se eu não me engano, programado para João Pessoa 10 naufrágios, a gente não precisa lá, né? A gente precisa dar suporte a essa APA, né? Apoiar, implementar essa APA e que as coisas já estão andando ali, né? As operações de mergulho já acontecem, são naufrágios históricos com beleza. Se eu não me engano, o Alice é o único naufrágio brasileiro que tem
caldeiras retangulares. Guia, você pode dizer onde ficam esses naufrágios? Você pode fica referenciar o lugar de onde ficam os naufrágios? Isso, os naufrágios ficam em frente à capital de João Pessoa, a capital da Paraíba, João Pessoa. Isso. Isso. E então, lembrando que quando a gente fala assim do que a gente pergunta se é bom ou ruim para o mero, a gente lembra que o mero é uma espécie de topo de cadeia, né? Uma série de outras espécies também dependem dele, né, Buia? Então, se você tem o mero no lugar, uma série de outras espécies também vai estar ali, também vai estar associada a esse lugar. É isso? Isso. Tem até um estudo realizado no litoral capixaba, pelos colegas do Laboratório de Ictiologia lá da Federal do Espírito Santo, que mostram que o mero também ele é utilizado por pequenos peixes para se proteger de outros, né? Na predação, eles buscam a proteção do mero, né? Então, o mero acaba atuando como guarda-costa de muitas espécies, né? Que buscam refúgio, né? Que buscam proteção junto ao corpo dele. Então, isso mostra, mais uma vez, que a gente desconhece a importância ecológica, que a gente ainda está engateando aqui no Brasil para dar o verdadeiro valor, né, para as espécies marinhas. Isso é muito difícil, porque pouca gente ainda mergulha. O mergulho é uma atividade ainda pouco praticada, né? Apesar do nosso litoral ter condições belíssimas, ele ainda é pouco praticado, né? E daí a importância das fotos do Max, a importância da foto do nosso querido Átila, a foto do Nuno também, nosso querido amigo português dos Açores, que eu acho que ele está nos Açores agora. Enfim, de sensibilizar, né? Então, muita gente que não mergulha ou que mergulha e que nunca viu mero pode ver através de uma foto e pode entender a importância desse peixe no ambiente. Certo, é isso mesmo, né? E o Matheus Freitas, né, que é a nossa equipe do Mero aqui no Sul também, ele levantou a informação de que recifes, estruturas, né, artificiais que a gente está falando no sul do Brasil, têm sido alvo para a captura de mero, né? Então, onde você vê, assim, hoje que a gente está com a situação mais crítica, o que esse novo programa ele vai afetar mais, vai causar mais problemas? Vai ser no litoral inteiro, de uma forma geral, do que tem sido previsto, ou tem alguma área que a gente tem que tomar mais cuidado, que vai precisar ter, né, que vai precisar ser melhor vista, revista, ou que é mais, como é que a gente pode dizer assim, mais sensível a isso? Os ambientes recifais como um todo são áreas bastante sensíveis, né? Eles prestam serviços ecológicos extremamente importantes, né? Eles reduzem ação de onda, erosão costeira, eles fornecem alimento, área de lazer, fármacos. Então, esses ambientes eles deveriam ser melhor geridos, né? E isso inclui também a questão dos naufrágios. Eu acredito que toda unidade, né? A unidade de conservação, as UCEIs, vou só dar o exemplo da APA Costa dos Corais, né? Fernando de Noronha e outras unidades também que têm previsto o afundamento de estruturas, né? Olha, a gente precisa dialogar melhor com as comunidades, né? A gente precisa ouvir mais os pescadores, ouvir mais a cadeia produtiva do turismo local, porque muitos gestores acreditam que só naufragar esses equipamentos é o suficiente para desenvolver a atividade turística aqui, especialmente no Nordeste do Brasil, como foi dito algumas vezes. E, na verdade, a gente precisa de muito mais. A gente precisa de saneamento básico, a gente precisa de saúde. A gente está vendo, né, agora, infelizmente, na pandemia, o que... Né, a fragilidade do nosso sistema de saúde. Mas, enfim, saneamento básico, né, gestão de resíduos sólidos, segurança. Eu não acredito que nenhuma área turística que não seja boa para o seu morador, ela pode ser atraente para um turista, né? Então, eu acho que a gente precisa parar, né, discutir. Eu acho que os naufrágios eles podem ser utilizados como uma ferramenta da conservação, mas não assim, não vai ser dessa forma. Eu acho que a gente precisa discutir
e dar transparência a todo o processo, né? Porque surgem os mapas com os pontos de possíveis naufrágios, mas a gente não sabe de nada. Quem foi que definiu? Foi o operador de mergulho? Eu conversei com alguns, eles não sabem. Os Com que pescadores, critérios, né, elas foram definidas, ou vão ser exatamente. implementadas? Exatamente. Os critérios, faltam os critérios, né? Bui, antes da gente abrir para as perguntas, eu tenho duas perguntas para te fazer, tá? Qual é a melhor opção econômica e ecológica que a gente, né, como desafio de conservação, porque a gente faz conservação para alguém também, né? A gente conserva o ambiente, mas a gente também pensa nisso do ponto de vista da manutenção das atividades, né? O projeto tem essa preocupação também. Nós temos como grandes parceiros, né, as escolas, operadoras de mergulho, né? Nós temos associações de pesca subaquática também. Então, quando a gente fala nesse assunto, a gente sempre fala com muito cuidado, porque a gente sabe que tem gente praticando as coisas dentro da lei, tem gente que está fora da lei também. Então, a gente tem uma série de pessoas que estão inseridas nesse nicho do mergulho, da pesca subaquática, do mergulho recreativo, que são parceiros e colaboradores, assim, de décadas, de muito tempo do Projeto Meros do Brasil. Então, lembrando que quando a gente fala de quem está saindo da regra, né? De quem não está operando dentro desse sistema que possa manter a vida das espécies e também as suas atividades. Então, a minha pergunta é, qual a melhor opção econômica e ecológica? Investir na recuperação dos ambientes recifais, porque a gente tem uma série de danos acontecendo aí, a gente tem aquecimento global, né? A gente tem branqueamento de corais, a gente tem caça não, né? A gente tem pesca e tem, né, sem controle nenhum, sem monitoramento acontecendo nas áreas recifais. E então a gente tem uma degradação dos ambientes costeiros também enorme. O que então é melhor investir na recuperação dos ambientes recifais naturais ou na inserção de estruturas artificiais no ambiente marinho para criar vida, para aglomerar vida, para trazer nova vida frente ao que está sendo degradado? É uma boa pergunta, né? Na verdade, eu acho que para responder isso, a gente sai da água e vai para a terra, né? Então, a questão de esgotamento sanitário, resíduos sólidos, né? Eu estou aqui na cidade de Penedo, no sul do estado de Alagoas, às margens do Rio São Francisco. E eu costumo falar para meus alunos que o mar, pelo menos para mim, começa no rio, né? Então, toda agressão, enfim, toda agressão feita ali ao rio vai sofrer o rio e vai sofrer o ambiente marinho costeiro adjacente. Então, para a gente pensar em revitalizar, eu acho que a gente tem que vir para a terra, rever a questão do saneamento básico, de resíduos sólidos, os manguezais, né? Não adianta a gente conservar os recifes de coral, porque tem uma conectividade intensa dos peixes. O mero, nas suas primeiras fases de vida, eles precisam dos ambientes estuarinos, né? Dos manguezais, e só então, depois de um determinado tempo, que ele migra para os ambientes recifais. Então, se a gente não tem essa conservação desses compartimentos, olha, eu vou conservar o recife de coral, não, eu vou conservar as gramas marinhas, não, eu vou conservar o manguezal. Não, a gente precisa ter um corredor ecológico, né, eficiente, que promova essa conectividade. Bom, dito isso, eu vou voltar à nossa carta que foi publicada hoje na Science, né, e que vários colegas, amigos e parceiros estão nessa live, né. Eu não vou citar todos porque são muitos e eu posso esquecer alguns, mas a gente sugere o seguinte, que a valorização dos naufrágios que a gente já tem, os naufrágios históricos. Então a gente precisa se apoderar da história. Então, como eu falei, tem naufrágio na Bahia de 1648. Olha que rico. O primeiro naufrágio no Brasil foi na região de Fernando de Noronha, 1503. Então a gente tem uma condição histórica e de naufrágios que assim, é um privilégio para qualquer país. Abrolhos, né? Abrolhos, nossa, Guadiana, a Rosalinda, enfim, são várias possibilidades. E
E a introdução, né, de naufrágios, de estruturas no ambiente marinho, ele deve ser melhor planejada, né? Eu não sou contra, mas que haja planejamento, que haja discussão. Os recifes, eles precisam ser valorizados. A gente ainda tem um péssimo hábito do pisoteio, né, do souvenir com a concha, com esqueleto de coral, e a gente precisa. E aí eu resgato um programa de conduta consciente nos ambientes recifais, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Desde 2002, a gente também já utilizou isso na APA, lá na Bahia. Enfim, é um programa que foi revisto recentemente, né? Ele tem uma nova roupagem agora, ele está disponível para ser utilizado. Eu acho que a gente precisa, antes de colocar algo, né, no mar, a gente precisa sair da água, ver a questão dos resíduos sólidos, ver a questão do saneamento básico, e aí a gente retomar os ambientes recifais, que eles precisam ser conservados, eles precisam ser monitorados. A gente passou agora recentemente pelo desastre do óleo, né? É tanto desastre. Importante pontuar. A gente estão ok? Estão ouvindo? Tem alguém me sinalizando que o teu som tá baixo, Buia. Como é que tá, gente? Deu uma travada. Aqui tá ok, tô te ouvindo, tá bem. Tá. O pessoal da então, Let's assim, a Dive gente diz que teve tá tudo recentemente. ok. Tá. Tá tudo ok, Buia, pode continuar. A gente está chegando agora quase nos 10 minutos finais. Aí você vai responder essa, a gente tem 13 perguntas. Tá certo. Então, só para a gente lembrar, né? A gente teve a tragédia do óleo, né? Ao longo de boa parte do litoral brasileiro, que atingiu importantes áreas, né? Não só áreas recifais, aqui na APA Costa dos Corais, Abrolhos, mas também importantes manguezais, bancos de grama. Então, isso é muito importante, a gente não pode esquecer, né? E a gente precisa de um programa, realmente um programa a longo prazo de conservação desses ambientes. Ok. Joia, Buia. A outra pergunta era relacionada ao que a sociedade civil pode fazer a respeito. Eu acho que você já veio falando e veio dando elementos também, né? Mas eu acho que a gente pode deixar algum material disponível, inclusive você vai falar disso daqui a pouco também. E a gente tem 13 perguntas aqui, pessoal. Se a gente não conseguir encerrar elas todas, porque a gente tem 10 minutinhos de live ainda, a gente tem feito a resposta dessas perguntas e colocado no Instagram depois, tá? Então, eu vou pensar algumas já foram respondidas aqui. Eu vou começar com essa que eu achei muito bacana aqui. Depois que o governo entregar os naufrágios, quem será legalmente responsável pelo monitoramento BioBahia ambiental? Boa pergunta, não sei. Não sei. Olha, é uma pergunta difícil, né? Mas eu não sei. Possivelmente vai ser encaminhado para algum centro de pesquisa do ICMBio, né? O CEPEN, o CEPSUL, o CEPNOR, não sei. Mas é uma boa pergunta. Uhum. Relacionado também ao novo... falou em momento... Tá, não se falou a respeito, né? Também relacionada a isso, Augusto Anton fala: professor, o senhor é contrário a toda e qualquer iniciativa relacionada a recifes artificiais ou da forma como está proposta pela Embratur hoje em dia? Cortou, eu não consegui ouvir. Se você é contrário a qualquer iniciativa relacionada a recifes artificiais ou da forma como ela está proposta pela Embratur hoje em dia. Eu sou contra essa proposta, né? A gente tem que lembrar que as estruturas artificiais, os recifes artificiais, eles podem servir também como equipamentos anti-arrasto. A pesca de arrasto em áreas costeiras é proibida. Então, uma das estratégias adotadas por algumas agências governamentais, estaduais, é a instalação de equipamentos, né, estruturas que danifiquem as redes ao serem arrastadas em regiões proibidas. Uhum. Diante do tamanho do litoral brasileiro, você não considera que o Brasil tem muito poucos recifes artificiais? Augusto Anu.
cortou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui entender a pergunta. Olha, os recifes artificiais que a gente tem, só em frente à capital pernambucana, Recife, são 18 embarcações naufragadas por fim. Né? Creio que a gente precisa... Ixi, apagou aqui. Oi, Rapidinho. Buia. Oi. Opa, voltou. Voltei. Onde? Não. Opa. Opa. Não, então assim, eu acho que a gente tem um grande número de recifes, talvez em alguma região a gente precise um pouco mais, mas não vai ser dessa forma que a gente vai atender esse mercado. Uhum. Tá, vou pegar mais uma pergunta e aí o restante a gente responde, tá, pessoal? E deixa amanhã, assim como as perguntas da primeira live que a gente fez com o Cleiton, estão respondidas lá no nosso perfil no Instagram também, tá? Hoje elas apareceram nos stories, mas tá lá, a gente vai respondendo tudo, assim como a gente vai colocar também a live do Jonas da semana passada, feita pelo pessoal do Reef Bank também, que foi bem legal, tá? A pergunta do Leco Bueno: grandes naufrágios atraem grandes peixes, grandes garopas. Quando esses peixes deixam de usar o ambiente natural, isso gera um impacto. Quanto ruim para o ambiente natural é isso? Cortou, eu não consegui ouvir. Que os grandes naufrágios... Tá ouvindo agora, Buia? Eles atraem grandes peixes, como grandes garopas. Quando esses peixes deixam de usar o ambiente natural, isso gera um impacto. Quanto ruim para o ambiente natural isso é? Oi, Buia. Ouvindo? Cortou. Cortou também? Vamos fazer o seguinte, então. Pessoal, a gente está com 7 minutos ainda. Eu gostaria de passar para o Buia para ele fazer um fechamento, né? Hoje é um dia bastante especial pela saída dessa publicação, né? Lá na Science também, né? Ela é um respaldo para a sociedade brasileira, da ciência brasileira, né? Que é uma guerreira há muito tempo também. Buia, por aí. Ainda bem que estamos tendo problemas técnicos agora só no finalzinho, né? E aí eu gostaria de passar para o Buia para fazer um fechamento, né, a respeito desse tema que a gente pode desenvolver ainda. Gente, lembrando que eu vou deixar lá a gente vai deixar lá as perguntas com as respostas do Buia. Melhorou? Tá ouvindo aí? Oi, Buia. Oi, tá cortando o som. Eu não estou conseguindo te ouvir. Opa, tô aqui falando para o pessoal que vamos responder as perguntas todas depois. Agora, como faltam só 5 minutinhos, né? O link da revista, vou ver com o professor Cláudio se ele está liberado aí para que vocês vejam. Mas o material, por exemplo, da conduta consciente dos recifes de coral, a gente pode disponibilizar, tá? E tem alguns materiais legais. Amanhã a gente junta e deixa isso disponível para que vocês possam ter acesso e aprofundem um pouquinho o conhecimento sobre esse tema também, tá? Além das perguntas. Oi, Buia. A internet aqui tá oscilando bastante por conta das fortes chuvas, né? Então, muito Bárbara, obrigada por ter colocado fala, o link Maíra, aí, tá? Se vocês não conseguirem acessar, depois a gente coloca um link de novo também. Ele tá com dificuldade de ouvir. Podemos deixar na bio, sim. Falando na bio, pessoal, são os últimos dias para vocês colaborarem, doarem 10 minutinhos do tempo de vocês. Oi, Buia. Eu tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo aqui. Oi, Buia, eu só vou dar um recadinho enquanto a gente vê se você restabelece nesses 4 últimos minutinhos. São os últimos dias para colaborar com a pesquisa 10 minutos pelos meros. Pessoal, tá lá na nossa bio. É a doação de 10 minutos de qualquer pessoa que é mergulhadora. Se for você, se você conhecer alguém,
para nos ajudar a levantar informações sobre o mergulho com MERS no Brasil, tá? Então, isso aí, Flavinha Mergulhão, da Absub, obrigada, 10 minutos pelos MERS do Brasil. Vamos lá, pessoal, quem puder contribuir, a gente super agradece. Buia, você está nos ouvindo agora para o nosso fechamento? Agora sim. Opa, legal. Buia, vou passar para você, mas antes eu vou fazer um agradecimento geral a todas as pessoas, mais de 100 pessoas que estiveram por aqui, mais ainda que passaram, né, que vieram ter com a gente agora nessa segunda live, né, e eu gostaria de fazer um oferecimento dessa live para uma pessoa muito importante para a ictiologia, não só brasileira, mas mundial, que foi o John Ernest Randall, que faleceu há poucos dias atrás, né? Então, é uma homenagem do projeto, alguém que fez uma diferença enorme, né, pela ciência, não só brasileira, né, porque a gente continua essa luta, mas mundial também, tá? Buia, obrigada a você também, super obrigada. Passo a bola, pessoal, semana que vem tem mais, tá bem? Eu não ouvi muita coisa, mas eu vi que você fez referência ao Jack Randall, né, que nos deixou recentemente. Isso. Realmente um exemplo de profissional, e todos que tiveram o prazer de conhecê-lo também falam, né, da sua pessoa sempre gentil e generosa. Para encerrar, né, para dar os encaminhamentos finais, eu gostaria de agradecer a diversos parceiros, né? Primeiro, os parceiros que nos apoiam localmente, né? A Let's Dive, a EcoScuba, ao PELD, APA Costas dos Corais, ao Laboratório de Ecologia Bentônica, aos guias de pesca, Tiago, Luiz, enfim, aos fotógrafos como o Juan, que tem cedido muitas fotos, o próprio IMA, né, que é o órgão estadual do meio ambiente, o ICMBio, APA Costas dos Corais, o IBAMA, enfim, eu poderia passar muito mais do que 10 minutos falando aqui dos parceiros. Eu gostaria também de destacar outros parceiros, como a Shark Dive, que sempre nos apoia com as atividades lá nos naufrágios da nossa querida e saudosa Bahia. Feito isso, né, de sugerir a leitura desse livro aqui. É o legado, né, do Jacques Laborel. É o Recife Brasileiro, o legado de Laborel. Trabalhou na década de 70, final dos anos 60, início dos anos 70, aqui na costa brasileira, com os recifes de coral. Então, ele deu uma contribuição gigantesca. Esse livro ele foi reeditado, né? Tem partes aqui originais, com novas fotos, e ele pode ser baixado, né, facilmente no site do nosso parceiro Coral Vivo. Então vão lá, pessoal, esse livro é fantástico. E a gente teve a grata satisfação, né, de receber o convite de Clóvis e da Débora para escrever um pequeno box sobre os recifes do sul de Alagoas, né, que é uma área nossos grandes parceiros do projeto Coral Vivo, né, Buia? Isso, exatamente. Então, essa é a dica que eu dou aqui para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da riqueza, da beleza dos recifes brasileiros, acessar esse livro no site do Coral Vivo. Isso aí. A gente tem 1 minuto e meio ainda, Buia. Gostaria de reforçar o agradecimento, né, a você pelo trabalho com o Projeto MERS do Brasil, agradecer a todas as pessoas que passaram pela live hoje. Lembrar que ela fica 24 horas. Né? Quem teve que se dividir entre ver a nossa live e a Damares, que teve o Maurício de Carvalho falando de naufrágios também, por uma feliz coincidência, não fique agoniado, porque as lives ficam 24 horas, as nossas vão para o IGTV a partir de agora também, né? Então a gente vai poder desfrutar de mais informação ainda sobre naufrágios e nesse momento importante que a gente vive no Brasil a respeito desse novo programa também, tá, pessoal? Muito obrigada, se cuidem, estejam bem. Professor Buia, palavras finais em meio minuto. Gratidão, né? Gratidão pelo momento, né? Pela participação de muitos amigos, de colegas, e agradecer pela oportunidade de falar de um tema tão importante e tão pouco discutido no Brasil atualmente. Ok, pessoal, muito obrigada mesmo. Estejam bem mais uma vez. A gente se vê na semana que vem com mais um tema super bacana. Nos acompanhem pelas redes sociais também.
Lembrando que o projeto Meros do Brasil é patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. A gente está em 9 estados da costa brasileira, trabalhando pela conservação dos meros e dos ambientes marinhos e costeiros. Boa noite.